Iniciando aqui mais um dia de leitura da palavra. Hoje vamos ler os capítulos 25 e 26 do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E convidamos você a ler conosco toda a Bíblia. Iniciamos pelo Novo Testamento e já lemos 4 livros, estamos concluindo o 5º livro. Essa leitura maravilhosa, que é conhecer, tudo aquilo que o Senhor deixou para nós aqui na Bíblia, que a Bíblia é a mente de Deus. Bom dia, Digé. Seja bem-vinda a mais um dia de leitura. Bom dia, Mirce. Ontem nós lemos 23 e 24. Então, ontem nós lemos... Bom dia, Aninha, Lurdinha, bom dia. Maria Marques, bom dia. Vamos orar? Então vamos. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, por mais um dia de vida, meu Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, conhecendo mais de Ti, através da Tua palavra, meu Deus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê de sabedoria do alto céus, Pai. Que o Espírito Santo de Deus esteja aqui conosco, falando conosco, Pai. Pai Celestial, que não seja apenas nós lendo esse livro, Pai, mas que seja a gente entendendo a Tua voz, Pai. Que seja a Tua voz falando conosco, Pai. Porque a Bíblia é um livro sobrenatural, Pai. E o Senhor é o autor dela, nós pedimos a Ti, Pai, que revele a nós tudo aquilo que o Senhor quer que nós ouvimos, Pai. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus, Glória a Deus por mais um dia de vida. Amém, Vamos lá, gente, então? E o que o Senhor tem para nós? Eu estou aqui mudando aqui, deixa eu mudar aqui. Tá, então vamos nós, O julgamento... Não, é 25. Tô querendo voltar aqui. 25 e 26 hoje, gente? 25 e 26. O julgamento diante de Festo. 3 dias depois, daquela situação toda, que o último versículo aqui, gente, é o do 24. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo e, como desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão, sem motivo nenhum, mas ele queria manter a simpatia, daquele povo judeu, Então, fica aí, Paulo. Mas, na verdade, a gente sabe, gente, que era propósito de Deus, que se Deus quisesse, tinha tirado ele de lá, Mas vamos continuar aqui. Versículo 25. O julgamento diante de Festo. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Paulo passou já 2 anos, já, mas Paulo continua lá e as pessoas continuam tentando prejudicar Paulo com acusações falsas. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém. Na verdade, eles estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu. Continuava, gente, não tinham desistido, não. Continuava aquela pretensão deles de matar Paulo. Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que tem contra esse homem, se é que cometeu algum crime. As autoridades sabiam, gente, que Paulo não tinha cometido crime nenhum. Versículo 6. Tendo passado com eles de 8 a 10 dias, desceu de Cesareia e no dia seguinte assentou no tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido diante dele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então, Paulo fez a sua defesa. Mas, gente, vamos continuar, Não cometi nenhuma falta contra a lei dos judeus,
nem contra o templo, nem contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu, agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado? Não. Paulo respondeu, estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Gente, ele estava disposto, né? Disposto a morrer pelo evangelho, disposto a morrer, né? Por essa missão. Contudo, se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Depois de ter consultado os seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Festo consulta o rei Agripa. Gente, aqui a gente vê, né, que Paulo, ele colocou aqui, né, que estaria disposto à morte, né? Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Porque, na verdade, ele sabia, né? Ele sabia quem tinha enviado ele sabia qual era a meta dele, o propósito, o chamado dele, né? Então, assim, quando a pessoa sabe de fato, né, conhece de fato a Jesus, ela sabe que se ela passar dessa vida aqui, ela não morreu, né? Ela sabe que ela tem uma vida eterna. Então a morte não tem muito sentido, né? Não amedronta tanto. Então Paulo sabia, né? Qual seria o fim dele caso ele morresse ali, né? A carne dele morresse. Então, ele tinha certeza, né? Para onde ele ia, né? E o que seria, por que ele estava fazendo aquilo, né? E às vezes a gente teme alguma coisa, a gente tem medo de alguma coisa, só quando a gente não tem a certeza daquilo que a gente... Até de falar, né? Às vezes a gente quer falar alguma coisa e a gente fica com medo. Mas quando a gente fica com medo, é quando a gente não tem domínio realmente daquilo que a gente vai falar, né? E a gente vai falar da gente mesmo, e aí o medo ele bate, porque a gente vai ser avaliado, vai ser julgado, né? E Paulo, ele sabia, né, o que ele estava falando, ele tinha plena certeza do que ele estava defendendo. Então, Festo consulta o rei Agripa. Versículo 13. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo, visto que estavam passando muitos dias ali. Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Ele disse: aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se confronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso. Assentei-me no tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse trazido. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que se esperava. Ao contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião. E de certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Então Paulo insiste de falar da ressurreição, né? Ele defende a ressurreição e o povo
insiste em dizer que Jesus estava morto. Sem saber como investigar tais assuntos, perguntei se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Então, gente, a gente observa aqui, ó, que as autoridades não sabiam o que fazer, né? Não sabiam o que fazer por quê, gente? Não sabiam o que fazer porque aquela prisão de Paulo era uma prisão permitida pelo Senhor, permitida por Deus. Não era uma prisão normal, né? De homem, de carne, não. Aquela prisão de Paulo era algo sobrenatural. Foi Deus que fez com que ele ficasse ali, né? Preso, para que nós tivéssemos hoje, né? Esses escritos. Porque a maior parte dos livros de Paulo foi escrita ali. Né? Então Deus falou, não, vamos parar ele aqui. E aqui também ele vai ter a oportunidade de evangelizar. Né? Porque ele mesmo estando parado lá, ele estava escrevendo e ele estava evangelizando também. E depois a gente vai ver tanta coisa que Paulo fez, né? Por meio daquela situação que ele estava. Versículo 21. Apelando Paulo para que permanecesse detido, olha, ele não queria ser solto, né? Detido até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir esse homem. Amanhã o ouvirás, respondeu Festo. Paulo diante de Agripa. Versículo 23. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Então ele veio todo trajado, né, todo para ouvir Paulo, para interrogar Paulo, na verdade, né? Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse, ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele, em Jerusalém e aqui em Cesareia, clamando que ele deixasse de viver. Então, eles queriam que Paulo morresse, né? Queriam matar Paulo. E deixa claro que é em público, né? Clamando que ele deixasse de viver. Então, tem um grupo, né, de pessoas aí tramando a morte de muitas pessoas também, né? Versículo 20 e 25. No entanto, verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Mas, como apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. Porque, gente, enviar a Roma. Lembra que Jesus falou com ele, ó, tenha coragem, pois como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, assim deverá testemunhar também em Roma. Então, Paulo aqui não estava indo para a prisão, não. Paulo aqui estava indo cumprir o seu propósito, né? Ele estava indo cumprir o seu propósito. E tinha alguém levando ainda ele, né? Então, ele vai, ó. Vou ler novamente. O versículo 25. No entanto, verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Não verificado, né? Então, não tem como levar ele para a pena de morte. Mas, como apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma, enviar o propósito dele, né? Não sabiam ele, né? Que estava cumprindo com o propósito de Paulo. 26. Aí, gente, é assim que Deus faz, né? Quando tá alinhado, quando a nossa vida está alinhada, né, com os propósitos do Senhor, até as coisas ruins que acontecem conosco, está nos empurrando para o cumprimento desse propósito. E muitas das vezes a gente não entende, né? Porque se fosse um outro aqui, estava desesperado. Ah, eu fui preso, eu fui isso, aquilo. Estava desesperado. E muitas das vezes, nós também passamos por algumas situações assim, gente. Veio isso aqui agora, né, para falar aqui. Às vezes a gente para até no hospital, né? Teve um problema ali, uma crise, uma doença, uma dor, uma coisa ali repentina, e você vai parar lá no hospital, né? Então,
Se isso acontece, é porque o Senhor ele tem um propósito. Tem alguém ali naquele hospital que é pra gente falar de Jesus para ele. E é só a gente, é do jeitinho da gente, né? Do jeito que a gente fala, que vai chegar ao coração daquela pessoa. Não é outra pessoa, não é um pastor, não é um presbítero, não é não, é a gente, né? Com o nosso jeito, com a nossa simplicidade, né? É pra gente levar a palavra para aquela pessoa. Então, qualquer situação onde a gente parar hoje, daqui para frente, a gente pensar nisso, né? Pensar como Paulo estava ali cumprindo com o propósito dele. Foi parar numa prisão. E naquela prisão ele queria o quê? Evangelizar. Depois nós vamos ver quantos soldados, quantas pessoas ali foram convertidas por meio de Paulo, né? Então que isso sirva para nós também, né? Qualquer situação que a gente for deparar, a gente pensar assim, Senhor, para que eu vim parar aqui, né? Não é porque não, é para quê. Então, seguindo, né? No 26. Contudo, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Não sabia nem o que escrever, gente. Não tinha, né? Por isso eu o trouxe diante dos senhores e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever. Gente, olha só. Pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Meu Deus do céu. Presta atenção, gente. Olha, as autoridades não tinham nada para escrever contra Paulo, mas para mandar, enviar ele, eles tinham que encontrar, né, alguma acusação para poder colocar no papel. Então, gente, olha só, imagina. O cumprimento de propósitos, né, confunde, né, os inimigos, né, confunde. Aqueles estavam confusos, sem saber o que fazer. Então, o capítulo 26, esse foi o capítulo 25, né, toda essa história, né, de Paulo aí, para cumprir, né, um enviado aí de Jesus. Tudo tem propósito, né, gente? Se não fosse para passar por ali, se não tivesse ninguém para ele levar a palavra, o que Jesus teria feito? Enviado ele diretamente para Roma, né? Que Jesus pode fazer isso. Tinha encaminhado ele diretamente para Roma, pulado tudo isso aqui. Mas não, tinha pessoas ali, né, que o Senhor queria que ele falasse. E era Paulo, não era outro, não era Paulo mesmo. Então, capítulo 26. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. Agora, gente, desculpa. Agora vamos observar o que Paulo vai falar em sua defesa, né? Se Paulo aqui ele vai se defender, ele vai continuar como aquele discurso dele atrás, né? Porque Paulo, ele não perdia a oportunidade, né, gente? Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa, em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a defender-se. A partir do versículo 2, é a defesa de Paulo. Rei Agripa, considero-me bem-aventurado por poder estar hoje na tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde a juventude, tanto na minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que vivi como fariseu de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor, de dia e noite.
É por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque vós achais impossível que Deus ressuscite os mortos. Ele está falando da ressurreição de Jesus, né? Que as 12 tribos lá esperavam por isso. Esperavam por aquilo que ele hoje está defendendo. Aquele dia lá, né? Defendia, que era a ressurreição de Jesus. E eles não acreditavam. E aí eu vou ler esse último novamente aqui, não. É por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado. A esperança da ressurreição, né? A esperança do Messias, né? Do prometido. É por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque vós achais impossível que Deus ressuscite os mortos. Versículo 9. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão e votava contra eles quando eram condenados à morte. Aqui ele vai falar da época, né, que ele fazia, né, toda aquela violência contra os judeus. Lucélia, bom dia. Estamos lendo o capítulo 26 do livro de Atos. Então, dando continuidade, né? Muitas vezes ia de uma sinagoga a outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Na minha fúria contra eles, cheguei aí a cidades estrangeiras para persegui-los. Então, Paulo aqui relata tudo aquilo que ele fez, né? De errado, né? A violência que ele causava contra os cristãos, né? Versículo 12. Em uma dessas viagens, ia rumo a Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz no céu. Vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor. E ao redor dos que iam comigo. Todos caímos, Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Resistir ao aguilhão só trará dor a você. Então perguntei: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que viu a meu respeito e do que mostrarei a você. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Gente, só um minutinho bem aqui. Eu fico imaginando, sabe o quê? Paulo estava andando ali, fazendo tudo aquilo de errado, né, que a gente já sabe, né? Que ele maltratava, ele batia, né? Nas pessoas que confessavam Cristo. Então ele fazia tudo aquilo, lançava na prisão e quando eram condenados à morte, ele votava, né, a favor. Então ele maltratava mesmo aqueles cristãos. Agora você imagina, né, pensando aqui, né, você fazendo isso, né, aí você tem um pai de família com vários filhos e aí você está ali maltratando aqueles filhos daquele senhor, aquele pai de família. E você está indo o caminho para fazer isso, né,
continuar a sua tortura àqueles filhos daquele senhor. E no caminho você encontra com aquele senhor, o pai daqueles filhos, né, que você estava indo maltratar. Você encontra com o pai, né? E ele fala, eu sou fulano de tal, né, pai daquelas pessoas que você está perseguindo. E aí, com certeza gera aquele medo, né? Mas aí a pessoa pega aquele senhor e fala, levante, eu vou transformar você num defensor, num seguidor meu, em alguém da minha confiança. Você imagina, gente? As coisas de Deus, tem horas assim que você fica, meu Deus, é só sendo de Deus mesmo. Então, foi assim que aconteceu, né? Jesus, ele estava perseguindo os cristãos, né? E Jesus pega ali na mão dele e fala, né? Olha só, que agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que viu a meu respeito e do que mostrarei a você. Eu o livrarei do seu próprio povo, né? Quer dizer, Jesus naquele momento ali era para fazer o quê? Por que você me persegue? Agora eu vou dar um fim na sua vida. Era assim que a gente agiria, né? Nós como humanos. Mas Deus não. Deus transforma. Deus pega aquele homem tão errado ali e transforma num homem totalmente ao contrário. É como se alguém fosse andando assim, aí encontra com Jesus, aí vira ao contrário, né? Totalmente. Um giro ali, né, radical. Então é isso que acontece. É uma transformação, uma metanoia assim, perfeita. Então, a partir do versículo... Cadê? Deixa eu vir pra cá, claro. 9? Não. Então vamos. 19. Versículo 19. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Tenho, porém, contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Então aqui, ó, quando ele fala bem assim, ó. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E aí eu fui pensando, né? Que depois, quando ele teve aquele encontro com Jesus, né? Ele mudou totalmente a vida dele, né? Ele passou a obedecer, ele passou a defender, e ele teve essa vida que nós estamos lendo aqui, né? E eu fui pensando, nós que tivemos um encontro com Jesus. Bom dia, quem entrou aí por último. Nós que tivemos um encontro com Jesus, conhecemos Ele. Como é que ficou a nossa vida, né? Nós estamos sendo fiel, né, a essa mudança? Nós mudamos de fato? Dá para a gente descrever como que a gente era antes, como que a gente é hoje? Que comportamento nós tivemos, né, depois da nossa conversão? Porque aqui a gente observa todas as pessoas que teve um encontro com Jesus, teve uma mudança. Não teve como, teve uma mudança, deixou alguma coisa, mudou a rota, mudou realmente. E nós, né? Nós mudamos? Isso aqui é para nossa reflexão, né, gente? Precisamos entender isso, que quando a gente tem esse encontro com Jesus, é uma oportunidade que Ele está nos dando, né? A salvação é para a gente continuar, para a gente ser testemunha de Jesus. Aqui Ele colocou, para você ser meu testemunho, ó. Eu vou ler mais de novo, só mais essa vez. Eu sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunho
do que viu a meu respeito e do que mostrarei a você. Então, eu entendo que a gente, quando tem esse encontro com Jesus, a gente precisa, nós somos, a partir do momento que a gente tem um encontro com Jesus, nós passamos a ser testemunha dele, né? Nós vamos testemunhar do que a gente era, né? Como que a gente era antes desse encontro com Jesus, e o que Jesus está fazendo, e o que ele ainda vai fazer, né? Na nossa vida. Então, não estou dizendo nada além do que... Ele continua, né, gente? Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. Que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo. As muitas letras o estão levando à loucura. Quer dizer, de tanto estudar, você está ficando doido, louco. Paulo respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com estas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou em um lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Porque ele sabia que ele conhecia, né, o Antigo Testamento. E ele fez essa pergunta: Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Ele mesmo respondeu, né, Paulo? Então Agripa disse a Paulo: Por pouco me convence a tornar-me cristão. Então, a Agripa entendeu, né, quando ele disse isso aqui, ó: Por pouco me convence a tornar-me cristão. Ele pensou: eu estou de frente de um prisioneiro diferente. Esse não é um prisioneiro comum qualquer. Esse é realmente um defensor, um seguidor de Cristo, né? E quase me convenceu a ser cristão. Paulo respondeu: Oro a Deus que por pouco ou por muito tempo, não somente tu, mas também todos aqueles que estão me ouvindo hoje se tornem como eu, exceto quanto a estas algemas. Né? Aqui ele está dizendo, né, que ele deseja que todos aqueles que ouvir, né, a voz dele, e hoje a palavra, né, de Deus, se torne como ele, Paulo, mas sem aquelas correntes, né, sem aquelas algemas, mas livre no Senhor Jesus. Então, a partir do versículo 30, o rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam sentados com eles, saindo do salão, comentavam entre si: Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo: Ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Então ali, né, eles pensavam: não tem motivo nenhum para manter esse homem preso, gente. Mas se ele não tivesse, né, recorrido a César, poderia ser liberto agora. Mas ele pediu, né? Por quê, gente? Aí a gente pensa assim, né, poderia pensar: meu Deus, então ele poderia, né, perder a oportunidade de ser livre. Na verdade, né? Na verdade, a gente entende que ele nunca teve preso, né? Ele teve ali somente cumprindo um propósito do Senhor, né? Que se Deus quisesse, né, fazia como fez com Pedro, né? E mandava um anjo lá e soltava ele e ele ia embora. Mas aqui era o cumprimento de uma fala, né, era o cumprimento de um propósito. Então o Senhor tinha motivos para manter ele ali. E aí às vezes a gente fica julgando, né? E a gente fica lamentando, a gente fica se culpando, a gente fica, sei lá, quando acontece alguma situação.
Então, eu penso, meninas, pessoal, que quando a gente entrega a vida a Jesus, que ele que está no comando, que a gente está em obediência, tudo que acontece na nossa vida, nós realmente precisamos glorificar. Falar, Senhor, né, obrigado porque eu sei que o Senhor está conduzindo a minha vida. Agora me mostra, né? Me mostra o que eu devo fazer a partir disso aqui. Me mostra me dá o comando. Espírito Santo de Deus, me guia. Não deixe que eu faça conforme a minha vontade, mas que eu faça conforme a tua vontade. Porque quando a gente tem alguém conduzindo a nossa vida, nós precisamos ouvir a voz dessa pessoa, né? Nós precisamos ser obedientes ao comando dela. Não adianta a gente falar que é Jesus que está conduzindo a nossa vida se a gente não obedece, né? Então eu vejo aqui que Paulo, ele era muito obediente, mas ele tinha uma intimidade com o Senhor, ele estava em constante oração com ele, né? Então que a gente também esteja assim, né? Em constante comunhão, em constante oração, buscando sempre, né, a palavra do Senhor, buscando sempre estar próximo dele, para ele continuar guiando a nossa vida. Amém, gente? Então nós concluímos o versículo 25 e 26. Amanhã a gente fecha o livro de Atos, tá? Amanhã a gente fecha o livro de Atos, ó. E depois de amanhã a gente inicia Romanos. Gente, nós estamos seguindo, ó. Estamos seguindo. É lento, devagar, mas não está parado, né? Nós estamos continuando, né? E vamos orar para a gente fechar, né? Hoje foi bem mais rápido. Oremos. Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, por mais um dia de leitura, meu Deus. Obrigado pelo Senhor ter nos permitido, Senhor, acompanhar a Tua leitura, a Tua palavra, Pai, a Tua voz, meu Deus. E nós te pedimos, Senhor, conduza a nossa vida, Pai. Que o Espírito Santo de Deus esteja nos guiando, seja o nosso guia, nosso mestre, Senhor. Fale conosco, meu Pai. Tudo aquilo que a gente for fazer durante o dia seja guiado por Ti, não por nós, meu Deus. É essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, gente. Que o Senhor nos dê um excelente dia, né? Que seja um dia abençoado. Um dia próspero, um dia cheio da graça, né, e da bondade de Deus. Amém? E amanhã, gente, firme aqui, né, pra gente continuar, pra gente fechar, né, o livro de Atos. Em nome de Jesus, amanhã a gente fecha o livro de Atos.